Olá, irmãos e irmãs, Deus te abençoe ricamente nesse domingo. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a mensagem do Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho profundamente importante, que é o momento de ceia, né? A nossa partilha, que nós fazemos para nos lembrarmos dessa aliança que Jesus fez conosco, que o próprio Deus fez conosco. Vale aqui ressaltar que a gente está falando de uma perspectiva de aliança que parte de Deus para nós. Então, não é algo que sai de dentro, perdão, de fora para dentro de nós, mas é algo que agora brota do nosso próprio coração. Porque, como diz lá Deus por meio dos profetas, eu não vou mais escrever a minha lei em tábuas de pedra, mas eu vou escrevê-la nas tábuas do coração. De tal maneira que agora, a partir de dentro, a força do evangelho brota de dentro de nós para fora de nós. Essa é a perspectiva do evangelho e é a perspectiva que também está afirmada na ceia do Senhor. Esse momento de ceia, contudo, nem sempre ele é um momento bom para algumas pessoas, porque muitas vezes se apresenta uma lógica de ceia que gera hierarquia, que gera separação, que gera medo de Deus, que gera culpabilização, e a ceia não é nada disso, né? A gente muitas vezes interpreta, né? A gente que eu digo, a igreja em geral, acaba interpretando algumas passagens da carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, como passagens numa perspectiva muito moralizante. E isso é bem estranho, porque não é essa perspectiva que transparece na lógica do Evangelho. Então, eu queria, para falar sobre isso, queria ler com vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17, que diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Aqui Paulo está se dirigindo à igreja em Corinto. Porque vos ajuntais não para melhor, e sim para... Opa, pronto, voltou o som. Estava lendo o texto de Paulo, 1 Coríntios 11, versículo 20 agora. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes vós, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes, que beberdes, em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes esse pão, que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice de forma indigna será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e a si mesmo, então, coma do pão e beba do cálice. Pois quem bebe e come sem discernir o corpo, bebe e come o juízo para si. Até aqui. Muito bem. Deixa eu só compartilhar, perguntar para vocês se meu som retornou. Estão me ouvindo, gente? Escrevam, por favor, aí no bate-papo. Voltou o som? Voltou? Voltou o som? Ah, obrigado, valeu, obrigado. Aqui, ó, som normal, então. Então, gente, nós estamos aqui meditando sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, que é um texto muito conhecido. Um texto que fala
sobre ceia, sobre partilha. E aí eu estava dizendo que nós interpretamos muitas vezes essa passagem de Paulo em tons moralistas, especialmente quando a gente lê aquela passagem lá no finalzinho que diz: examine-se, pois, o homem, né, o ser humano, a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Muitas vezes nós ouvimos pregações assim e nós pensamos assim, que essa passagem de Paulo supostamente estaria dizendo algo do tipo: veja se você tem algo de errado, e se você tiver algo de errado, não participe. Ou seja, se você se achar indigno de participar da ceia, não participe. Porque quem participa de forma indigna é réu do corpo e do sangue de Jesus. E aí, por causa dessa interpretação, muitas vezes a ceia é um símbolo, no lugar de ser um símbolo de partilha e de união, é um símbolo de desunião e um símbolo de exclusão. Inclusive, eu mesmo já assisti isso em algumas realidades de igreja que eu estava presente. Alguns membros da igreja, ou pastores, ou diáconos, olhando para as pessoas que não pegavam os elementos, não pegavam o pão e o vinho, eu imagino para fazer uma espécie de controle, né? Ou seja, aquela pessoa ali possivelmente fez algo de errado porque ela não está participando. A ceia não é nada disso. A ceia não é esse instrumento de exclusão. Ao contrário, a ceia é um elemento de inclusão. É um elemento de chamar para dentro, chamar para si. E aí, dentro desse texto que a gente leu de Paulo lá aos Coríntios, no capítulo 11, a gente consegue compreender melhor o que a ceia significava na igreja cristã primitiva. Antes de tudo, essa ceia que Paulo diz aqui não é a ceia que hoje a gente faz simbolicamente nas igrejas, com um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho ou suco de uva. A ceia que Paulo diz aqui, está citando aqui nessa igreja primitiva, é a ceia mesmo, é a partilha de comida, é sentar-se junto à mesa e cada um levar uma porção do seu próprio trabalho para dividir com os outros. Essa é a perspectiva da ceia, é um banquete. Como a igreja em Corinto tinha muitas pessoas que eram das classes mais pobres, a perspectiva da ceia servia, inclusive, como essa inclusão social. Ou seja, há um momento, pelo menos, um momento, em que nos encontros fraternos feitos pela igreja, vocês irão também comer, irão também se alimentar. E esses encontros aqui, essa ceia do Senhor, era feita todas as vezes que eles se encontravam. Não era uma vez por mês, por exemplo. Era um momento de continuidade. Por quê? Porque a lógica da igreja cristã primitiva era a lógica da partilha. Você lembra lá em Atos dos Apóstolos, quando, por exemplo, você tem a figura de Barnabé, que vende uma propriedade sua e traz os valores para depositar aos pés dos apóstolos para fazer a partilha com quem tinha necessidade. A lógica é exatamente essa. Se a gente faz parte de uma comunidade de fé, essa comunidade vai cuidar uns dos outros, de tal maneira que não há, segundo o texto de Atos, necessitados entre eles. Aqui, na igreja primitiva, a ceia era para isso. Só que aí Paulo percebe uma questão importante na igreja de Corinto, um problema que está acontecendo. Está acontecendo uma separação, uma hierarquia. Há pessoas na comunidade de Corinto que se acham mais importantes do que outras. E, portanto, essas pessoas não partilham o que têm com os outros. Ele diz lá no início, quando fala sobre a ceia, no versículo 20: quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Ele está dizendo o seguinte: olha, no lugar de ser um espaço de partilha para todo mundo poder irmãmente participar daquele momento, tem pessoas na comunidade que estão coletando tudo para si e não estão deixando nada para os mais pobres. As pessoas que chegassem um pouquinho atrasado, por exemplo, perdiam tudo. E mesmo os que chegassem na hora, mas que eram pobres, eram de uma outra classe social, entre aspas, segundo a leitura aqui desse pessoal de Corinto, esse pessoal ficava sem comer. E aí Paulo diz o seguinte: olha, isso que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor.
A ceia do Senhor não é esse momento de separação, de exclusão dos outros. Afinal de contas, ele continua dizendo, vocês não têm casa onde vocês podem comer e beber? Ou vocês menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que eu vou dizer sobre vocês? Vou louvar vocês sobre isso? De modo algum, diz Paulo. Não vos louvo. Aí, Paulo apresenta a lógica que deve nortear a ceia. Se ele está aqui criticando, dizendo, olha, a ceia não é esse momento de exclusão do outro. Não é esse momento para só uns participarem e os outros não. O que é a ceia, então? Aí ele volta a Jesus de Nazaré, lá no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Olha só, duas questões aqui importantes. Em primeiro lugar, a perspectiva aqui da ceia que Paulo está lembrando é a ceia que Jesus faz, que Jesus fazia. Jesus tinha um bom hábito de partilhar a sua mesa. Aliás, na lógica do ministério de Jesus, o lugar mais importante não é o templo ou a sinagoga, é a mesa da partilha, a mesa do encontro de vida. Então, partilhar a mesa era algo que Jesus gostava de fazer. E aqui na narrativa, nessa ceia, que ficou conhecida no Evangelho como a última ceia, né, mas certamente seria, na verdade, a primeira de outras ceias, nessa ceia que Paulo está lembrando, diz Paulo que Jesus, na noite em que foi traído, a gente lembra na narrativa que Judas, que o traiu, participou da ceia. Que Judas, que o traiu, foi incluído por Jesus na ceia, inclusive, foi dado a ele o melhor bocado, o melhor pedaço de pão. Jesus está acolhendo todo o tempo. E é claro que a gente sabe que na narrativa, Judas rejeita essa acolhida e decide agir por conta própria, decide seguir outros interesses. Mas a perspectiva de Jesus é sempre de acolhimento. É sempre de chamar para si. Aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora, diz Jesus de Nazaré. Se Jesus, que é o dono da mesa, diz que não lança ninguém fora, com que autoridade nós, sua igreja, queremos excluir pessoas da participação da ceia? Queremos dizer, a ceia é só para esse grupo, mas não é para vocês. De onde surgiu essa loucura? Não é esse o caminho. Nisso, diria Paulo a nós, não vos louvo, porque o que vocês participam e fazem não é a ceia do Senhor. Aí Paulo vai estabelecer os parâmetros dessa ceia. E o parâmetro aqui está vinculado a Jesus de Nazaré. Está vinculado a fazer memória de Jesus, como diz o texto, lá no versículo 24. Tendo relação ao pão, né? Partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Versículo 25. Lá no finalzinho, de novo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, a ceia é para fazer memória de Jesus. Agora a gente precisa aqui pensar um pouquinho sobre isso. Porque esse fazer memória de Jesus não é lembrar de Jesus romanticamente. Não é pensar como é que teria sido a ceia, tentar desenvolver na imaginação como a ceia aconteceu. Porque, afinal de contas, nós não estávamos lá. Aliás, muitas vezes a imagem de ceia que vem na nossa cabeça é a ceia do Leonardo da Vinci. Aquele quadro, aquela pintura. Que não tem nada a ver, inclusive, com a questão histórica judaica. Então, nós não participamos desse evento. Como é que a gente pode lembrar desse evento? Na lógica judaica, que Paulo está aqui relembrando e ressaltando, o fazer memória, o relembrar um evento, é concretizá-lo novamente na vida. Quando os judeus, por exemplo, iam para o deserto, e aí estavam no deserto, e aí construíam suas tendas, e aí depois se propõe a festa dos tabernáculos, a festa das tendas. Qual é a leitura ali proposta? Olha, você sai da sua casa, vai para o deserto, e fica um tempo lá habitando em tendas. Por quê? Porque a memória não é apenas memória de reconstrução
figurada na cabeça abstrata, mas é uma memória concreta. Você vai fazer de novo aquilo para lembrar que você foi forasteiro em terra estranha e que Deus te acolheu. A ceia aqui é a mesma coisa. Fazer memória de Jesus, nesse sentido, não é ficar tentando relembrar Jesus. Fazer memória é tornar concreto na nossa vida a vida de Jesus. E aí isso fica muito mais claro quando a gente continua lendo aqui o texto, porque a lógica é o seguinte, olha, versículo 26, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Perceba que a ceia diz respeito à vida inteira de Jesus, ao seu nascimento, encarnação, à sua vida em ministério, à sua morte e ressurreição. Então, participar da ceia hoje é concretizar a própria lógica ministerial de Jesus entre nós. Se a lógica de Jesus é o acolhimento das pessoas, quaisquer pessoas, a lógica da igreja hoje que segue a Jesus deveria ser também o acolhimento de pessoas, quaisquer pessoas. Todos e todas são bem-vindos à mesa do Pai, porque é o próprio Jesus quem convida. Essa aqui é a leitura. E aí, nesse contexto, é que Paulo vai dizer o seguinte, olha, lá no finalzinho, versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E ele ainda continua. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Então vamos por partes aqui. Paulo está dizendo o seguinte, olha, igreja de Corinto, vocês não estão partilhando a vida. E como consequência disso, tem gente fraca, tem gente doente e tem gente que já morreu mesmo, literalmente, morreu de fome. Porque a igreja não está partilhando a mesa do Pai com as pessoas. Perceba como aqui a leitura é muito mais profunda do que uma questão meramente moralista. Porque se o assunto for, se a pergunta for, quem é digno de participar da mesa do Pai? Gente, ninguém é digno. Você e eu não somos dignos de participarmos da mesa de Jesus. Nós somos acolhidos por pura gratuidade. É a graça de Jesus que nivela todos nós, não por baixo, mas por cima, nos chamando filhos e filhas de Deus e nos convidando para o banquete no seu reino. Essa graça é que nós anunciamos ao partilhar a mesa da ceia. Então, o assunto aqui não é a nossa dignidade ou falta de dignidade. O assunto aqui é se nós estamos dispostos a agir como Jesus e abrir a nossa partilha com os outros. A mesa que nós fazemos na nossa igreja, que é a mesa de Jesus, para ser mesa de Jesus, deve ser mesa aberta para todos e todas, sem nenhuma exceção. Eu não me colocarei como muro, obstáculo na relação de alguém com Deus. Eu não criarei barreiras para aproximação, porque eu não sou Deus. E graças a Deus eu não sou Deus. Entende aqui a questão? E aí Paulo vai dizer o seguinte, olha só. Quem come e bebe indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí diz lá no finalzinho, quem come e bebe sem discernir o corpo, discernir é enxergar. Quem come e bebe sem enxergar que o outro é também corpo de Cristo, esse alguém que faz essa separação, que cria essa barreira, é este alguém que é julgado como quem está indignamente participando da ceia. Porque o que ele está fazendo não é ceia. Nisso, diz Paulo, eu não vos louvo. Então, no lugar da ceia ser um instrumento de divisão e de opressão e de exclusão, que muitas vezes acontece na nossa realidade eclesiástica, a ceia deveria ser o anúncio da lógica do reino de Deus.
de acolhimento de todos e todas. E quando alguém se coloca na posição de impedir o outro de se aproximar à mesa, este alguém que se colocou na posição de juiz, este alguém, e não o outro, este alguém é que de fato está participando de forma indigna e será réu do corpo de Cristo. Por quê? Porque ele está participando e não está discernindo o corpo de Cristo. Não está enxergando o outro que também é acolhido por Jesus. Essa aqui é a realidade da ceia. Então a ceia, gente, é o anúncio da partilha. Simbolicamente, na igreja, a gente faz esse momento de ceia para nos relembrarmos, trazer à memória Jesus. Mas esse trazer à memória Jesus significa, então, encarnar de novo na nossa própria vida o modo de ser de Jesus. O que significa dizer, com todas as letras, que partilhar a mesa com Jesus é também abrir a mesa aos outros, é levar a mesa a quem está fora, como Jesus fazia. No Brasil hoje, há muitas famílias largadas por causa do descaso de governos, largadas sem nenhum tipo de sustento, com um auxílio dado durante a pandemia, que é uma vergonha. O que a igreja deveria estar fazendo deveria ser partilhar a sua mesa com essas pessoas. Isso é ceia. Porque isso é trazer à memória o que Jesus viveu, trazer à memória o que Jesus anunciou, trazer à memória o modo de ser de Jesus. Ou seja, reencenar, fazer de novo. E fazer isso, todas as vezes que a gente faz isso, a gente anuncia a morte e a ressurreição de Jesus até que ele venha. A gente anuncia o plano da salvação de Deus. A gente evangeliza pessoas fazendo isso. Essa ceia, gente, é a ceia da igreja cristã primitiva e é a ceia que nós somos chamados a viver hoje, em nome de Jesus. Então, em momentos de ceia, nós acabamos de ter nosso momento de ceia na nossa CBD. E a gente estava falando sobre isso. Os momentos de ceia são momentos de acolhimento, porque a mesa posta diante de nós não é outra, senão a mesa de Deus. Que, aliás, segundo o salmista, coloca uma mesa diante de nós na presença dos nossos inimigos. Esse texto muitas vezes é entendido como Deus nos colocando num lugar privilegiado, os nossos inimigos vão ser pisados, vão ser massacrados, vão morrer de fome. Mas eu não leio esse texto assim. Porque a partir de Jesus, lendo a partir de Jesus, para mim, esse texto significa dizer o seguinte: Deus coloca diante de nós uma mesa para nós, prepara um banquete para nós, diante dos nossos inimigos, para que eles também sejam convidados a participar da mesa conosco, porque este encontro de partilha destrói a inimizade. Eis aqui a força do Evangelho, para inclusive transformar a sociedade em que vivemos, torná-la mais parecida com Jesus de Nazaré. Amém? Que Deus te abençoe ricamente nesse domingo, que Deus te dê plena comunhão com Ele, que Deus te revele esse Deus gracioso que Ele é, um Deus pleno de comunhão, pleno de graça, pleno de perdão, pleno de aceitação, pleno de novas chances. Se aproxime de Jesus, se aproxime de Deus. Você não será rejeitado de forma alguma, porque essa mesa é a mesa de Jesus, a mesa que está aberta por Ele, para Ele e nele, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Te dê um excelente domingo. Domingo que vem, quero fazer um convite. Na nossa CBD nós teremos um momento especial para falar da questão da mulher, a teologia e a mulher. A gente vai trabalhar sobre isso na nossa CBD a partir das 10 da manhã. E depois também teremos aqui a presença, no próximo domingo, da pastora Silvana Venâncio, que vai estar pregando a nós. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. E até o próximo domingo, se Deus quiser.